agora a entrevista Malha Unda. O entrevistado é o recém-reeleito bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo. Entrevista conduzida pelo jornalista António Jorge. António Domingos de Azevedo foi reeleito bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas para o mandato 2014-2017. A tomada de posse dos novos órgãos sociais está agendada para o próximo dia 31. Desde 1996, Domingos de Azevedo, 64 anos, lidera os destinos da maior instituição de regulação profissional do país. Tem 74 mil membros e foi, enquanto deputado na Assembleia da República, o autor do projeto de lei que regulamentou esta profissão. Bom dia, Sr. Bastonário. Obrigado por ter aceitado o convite e estar esta manhã connosco na Antena 1. Eu é que vos agradeço o convite de poder conversar um bocadinho convosco e com os ouvintes da Antena 1. Muito bem. Porque é que a Ordem arrisca a ter de realizar um novo ato eleitoral mesmo antes do fim do mandato para o qual acaba de ser reeleito? Ora bem, essa é uma das confrontações com que a Ordem se tem vivido e que resultam da ineficiência, da ineficácia e, diga-se também a bom da verdade, de alguma irresponsabilidade na forma como o Governo encetou este facto da regulação das entidades de regulação profissional. E responsabilidade porquê? Nós tínhamos uma lei de enquadramento destas instituições, que era a Lei 6 de 2008, e que, de uma forma, na minha opinião, muito pouco abrangente e muito pouco esclarecedora quanto à função e quanto aos objetivos deste tipo de instituições de regulação profissional, que é a lei vinda da Assembleia da República, com algumas deficiências, mas estava em vigor. O Governo entendeu, à altura, a justificação que foi por causa da Troika, no sentido de travar alguma ascensão de algumas profissões e talvez, eu não sei, no nosso caso nunca fomos invocados nesse sentido, mas talvez até de alguns abusos, sentir necessidade de rever o enquadramento destas mesmas instituições. Nova lei que surge com algumas insuficiências, desde logo por uma infeliz cópia concessional do enquadramento de todas as profissões num conceito de estatutário muito próximo da Ordem dos Advogados. As profissões têm a sua especificidade, têm as suas realidades próprias. Esse é, desde logo, o primeiro erro de forma. Primeiro erro de forma. O segundo erro de forma é que começa por dizer que a razão base da existência daquela lei era a prestação de um trabalho de grande qualidade aos utilizadores dos serviços profissionais, dos serviços realizados por estes profissionais. Absolutamente nada que não esteja de acordo com o nosso sentimento e com aquilo que entendemos que deve ser exatamente esta lei. Só que, quando nós começamos por continuar a ler a lei, o legislador não tem nenhuma exigência para aquilo que eu considero que consideramos fundamental para a existência de um trabalho de grande qualidade. E que é, naturalmente, a necessidade de formação ao longo da vida das pessoas que estão na profissão. Apesar desses erros, Sr. Bastonário, se esta lei, que o senhor considera errada pelos aspectos que já aqui mencionou, e provavelmente haverá outros, entrar em vigor, é isso que impedirá que o seu mandato decorra até 2017? Exatamente. Bom, o que o Governo, nos termos dessa lei, tinha 90 dias para analisar estas propostas de alteração. E não cumpriu o calendário. E não cumpriu, até hoje não entregou nenhum. Esse prazo terminava em maio de 2013 e não entregou nenhuma proposta de alteração até hoje na Assembleia da República. O que o senhor já disse aqui, Sr. Bastonário Domingos de Azevedo, coloca-me a seguinte dúvida. Até que ponto é que esta nova lei poderá estar de alguma forma relacionada com o facto de algumas ordens profissionais no país terem uma intervenção cívica e às vezes quase próxima da política, muito intensa, e até que ponto é que, por exemplo, a própria Ordem dos Oficiais de Contas, que tem vindo a alcançar no espaço mediático português uma presença cada vez mais notória, pode ser tocada, entre aspas, também por esta observação? Olhe, quem faz mal as coisas, a quem concessiona mal as coisas, ou quem não tem capacidade para as concessionar melhor, evidentemente que vê cobras e lagartos em tudo quanto é sítio, ataques a tudo quanto é sítio. A minha maneira de estar nas coisas e na vida, busco permanentemente a perfeição das coisas e o esforço que é necessário para a perfeição das coisas. Mas permita-me só uma questão. Eu, se fosse Governo, sentir-me-ia muito honrado que houvesse pessoas que, não estando no Governo, me fossem dando algumas dicas, algumas soluções, algumas saídas no sentido de enriquecimento dessa mesma
desse mesmo ato de governar. E sente que as suas intervenções enquanto bastonário são ouvidas pelo Governo? Sinto que são ouvidas, mas sinto que se desenquadram um pouco da estratégia ideológica e da estratégia funcional de alguns desses mesmos, das práticas de alguns governos. Como é que classifica a estratégia ideológica deste Governo que temos neste momento? A preocupação demasiado com a economicidade tem preterido fatores de humanidade e fatores de outra dimensão que, se devidamente ponderados com a preocupação de reequilíbrio económico, poderiam ter dado a este Governo uma outra conceptualização e outros comportamentos que, na minha opinião, seriam extremamente positivos. E falta de humanidade é uma das críticas que o senhor faz a propósito da reforma do IRS apresentada há dias. Mas evidentemente que sim. Houve alterações muito significativas da proposta inicial que nós conhecíamos da Comissão e da proposta atualmente, enfim, que conhecemos do Governo, ainda muito melhorada em relação à proposta inicial, diga-se a bom da verdade, e o maior mérito, na minha opinião, foi o trabalho, a chamada concessão flat das deduções, ou seja, as deduções iguais para toda a gente, que contrariava todo o espírito que o Governo tem até hoje vindo a implementar na sociedade para o cumprimento das obrigações de cidadania, pedindo às pessoas, emitam a fatura, pedindo às pessoas, participem nos atos de cidadania, e depois aparecer o próprio Governo com uma lei e diga, olha, não precisam de faturas para nada. Mas isso foi invertido. Felizmente que foi invertido. Mas já agora, se você está a colocar essa questão, permita-me só muito rapidamente explicar um bocadinho aquilo que lhe falei da subordinação do económico ao social e ao humano. Eu penso que, sendo verdade, eu também reconheço que sim, que algumas situações tinham conduzido o país a um excesso de Estado social, um excesso de Estado, da presença de Estado junto dos cidadãos. Quer o senhor concluir que agora estamos a retirar demasiado o Estado das Exatamente. Ou seja, criámos a ideia de que o Estado tinha um papel fundamental a desempenhar junto dos cidadãos e queria desempenhar esse papel mais numa ótica de ser uma espécie de substituto da infelicidade das pessoas, e muito bem, ou da falta de sorte das pessoas, azares, que a vida também tem azares. O que eu critico é a forma abrupta como tudo isto foi feito. E isto foi feito de uma maneira que é impressionante que nós avaliamos. Foi feito pela via da economicidade e por via da fiscalidade. O que é que as pessoas fizeram? Aumentaram a carga fiscal em alguns setores da atividade, com especial relevo para aqueles que são provenientes da classe de quem vive dos seus trabalhos. E atenção, que eu volto a repisar uma vez mais, quem vive do seu trabalho não são apenas os trabalhadores por conta de outrem, não são apenas aqueles que fazem manifestações nos transportes urbanos, nas câmaras municipais ou noutros lados quaisquer. Quem vive do seu trabalho são todas aquelas pessoas que são remuneradas pelo trabalho que fazem, os médicos, os engenheiros, os advogados, os trabalhadores por conta de outrem. Bem, a verdade é que o Governo vem agora falar em alívio fiscal para as famílias do próximo ano. Eu não estou completamente de acordo, ou seja, dito de outra maneira, ninguém quer falar, as pessoas gostam de falar do que é bom e, naturalmente, que lhes dá mais prazer falar do que é bom. Mas nós não estamos perante um desagravamento fiscal. Fique claro isto de uma vez por todas. Nós estamos perante uma deslocação da fiscalidade. Ou seja, em que sentido? Ou seja, o que eu vou dar no IRS, vou cobrar aos cidadãos, eventualmente mais, nos novos impostos que vão ser criados. Fiscalidade verde. Na fiscalidade verde. Mas alguém tem algumas dúvidas que a fiscalidade verde que vai sair do bolso dos portugueses? E não se venha com o conceito, ou com aquela velha ideia, de que o automóvel que é um objeto de luxo. O automóvel hoje é uma ferramenta de trabalho. E é uma ferramenta que permite às pessoas a mobilidade, porque nos locais onde vivem não podem usar os seus transportes públicos, onde existam, e têm que forçosamente usar os meios próprios de locomoção. Ora, de deslocalização. Portanto, o Governo está a enganar os portugueses quando diz que vai haver alívio fiscal para as famílias e apresenta simultaneamente o diploma da fiscalidade verde. Utilizar o termo como acabou de utilizar, eu acho que é um bocado violento e poderá revelar alguma insensibilidade para a questão. O Governo o que diz é que vai reduzir o IRS, mas não diz que vai aumentar os impostos ainda mais na fiscalidade. O que o Governo ainda não explicou é quando você, a partir de hoje, for a um supermercado, for a uma loja qualquer comprar um presente, que quando trouxer uma saquinha de plástico na mão, você vai trazer ali 8 cêntimos do seu dinheiro. O que o Governo não lhe diz é quando você amanhã entrar num posto de combustível e meter gasóleo, gasolina ou outros
combustíveis no seu carro. Vamos pagar mais 3 cêntimos por gasolina. 3 cêntimos por litro. Ora, 3 cêntimos por litro, se tiver um conceito quanto é o consumo do país em termos de combustível, eu peço-lhe só para imaginar do valor que estamos a falar. Quando se fala que as reduções do IRS irão ser naturalmente na ordem sensivelmente abaixo desse valor, eu só poderei concluir que com esta deslocalização do abaixamento do IRS para o aumento dos impostos verdes, vai sofrer resultado negativo para os contribuintes. Isto é, vão pagar mais, na ótica das contas que eu faço, do que aqueles que vão ver desagravada a sua situação tributária. O Sr. Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo, é favorável à ideia da indexação da redução da sobretaxa de IRS ao aumento da receita fiscal? É ou não a medida acertada? Olha, sabe o que é? Eu já vi tanta coisa com este governo que agora já perco praticamente a vontade de criticar, de fazer, enfim, comentar o que quer que seja. Eu, quando assisto ao despudor de se fazerem sorteios distribuindo automóveis para que as pessoas emitam faturas, este é um conceito do show-off. Então eu não posso dizer de outra maneira, dizer assim, o carro, por exemplo, pode ser uma pessoa humilde, que não tenha tão pouco dinheiro para poder manter o carro. E se ela depois for trocar o carro, for vender o carro, tem logo imediatamente ali um abaixamento no valor que lhe dão enorme. Este conceito do show-off, este conceito do bailarico, toda a gente anda a brincar a ver se sai a ti, ora sai a mim, ora sai ao outro. Exibiria a palavra striptease? Eu não sei, não sou frequentador desses hábitos, não sei, mas eu acho que isto que é mais que striptease, acho que isto é tudo a nu na inconsciência e na maneira de conceber a forma de fazer política. Não seria muito mais usual, diga-me lá, se eu digo assim, eu vou gastar 60 milhões de euros, ou 100 milhões de euros, ou 80 milhões de euros, não me interessa quanto, fazer a distribuição disto pelos números dos prémios a atribuir e dizer às pessoas assim, você tem aqui este valor. Você como é que o quer utilizar? Em crédito de imposto? O imposto que você vai pagar no próximo ano, nós valorizamos o seu dinheiro às taxas normais, convencionais de mercado, e o seu imposto no próximo ano, você tem aqui um crédito de imposto àquilo que tem a pagar? Para mim seria uma grande coisa que pague o valor do IRS todos os anos, na ordem dos 70 mil euros, seria para mim espetacular, era o que eu iria aproveitar. E de certeza que muitas outras pessoas iriam aproveitar isso. Ou então dizer assim, olha, você tem aqui 30 mil euros. Ou o valor do cargo que atribui, o valor que fosse atribuído num processo destes. Você tem aqui este montante. Você agora faça deste montante o que você quiser. Quer que lhe dê o dinheiro? Nós damos-lhe o dinheiro. Você quer, depois do dinheiro na mão, você quer ir comprar um carro? Vá comprar, não precisa de comprar um Audi. Não Sim, precisa já percebemos. Mas, Sr. Bastonário, mas esta história da indexação da redução da sobretaxa de IRS ao aumento da receita fiscal, até que ponto é que ela é uma forma de bloqueio para o próximo governo a ser escolhido pelos portugueses? Eu tenho sérias dúvidas eu primeiro tenho sérias dúvidas que vamos ter condições para devolver a taxa de IRS. Segundo, tenho sérias dúvidas da formulação jurídica. Eu gostaria de dizer isto. Isto naturalmente será para os juristas analisarem. Mas acho que um governo não pode legislar para o futuro por duas razões muito simples. A primeira seria perfeitamente imoral. Mas a segunda tem a ver com a validade do próprio Orçamento de Estado. Ou seja, o Orçamento de Estado é válido pelo prazo de um ano. E, terminado esse ano, caduca todos os elementos, salvo aqueles que se introduziram como norma de alteração nos códigos. Esses mantêm-se, como é evidente, porque foi a forma. Mas agora, impor no Orçamento uma obrigação para o futuro, eu tenho algumas dúvidas disto, com toda a sinceridade. Agora, repare na formulação. A formulação, quando você tem os níveis de execução orçamental desenquadrados da realidade e, de algum modo, excessivamente bondosos no que respeita à previsão da evolução destas situações, ou seja, quando você tem um crescimento de 1,5% do PIB, quando tudo indicia, todos os elementos dos países, a Comunidade Económica Europeia, a própria previsão mundial... E até instituições portuguesas, nomeadamente a Universidade Católica, aponta para valores muito mais baixos do crescimento do produto interno bruto. Quando você otimiza excessivamente os factos positivos e menoriza os efeitos negativos, isto quer dizer que, reportado depois ao crescimento
que está condicionada à devolução do IRS, eu diria que isto é mais um fediver do que outra coisa qualquer. Sr. Bastonário, deixou-me aí uma pista interessante. Não sei se já teve a oportunidade, provavelmente não, de olhar com muita tranquilidade para a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano e também os 2 diplomas que foram, entretanto, revelados, o da reforma do IRS e o da Fiscalidade Verde. Mas até que ponto é que poderá existir nestes 3 documentos alguma norma que viole, por exemplo, a lei fundamental? Ora bem, eu tenho alguma deficiência em lhe responder confesso, a minha... Ainda não identificou a partida. Eu acho que é importante o seguinte, nós assistimos na discussão das coisas a uma primeira discussão global e por vezes não temos tempo de ir ver em pormenor os orçamentos, ver em pormenor as leis, as suas alterações. Por exemplo, não ninguém falou na eliminação da isenção de IMT para as fundações, para as instituições de solidariedade social, para os prédios considerados de interesse nacional. Ainda ninguém falou nisto, mas isto está no orçamento. São as alterações aos artigos 8º e 10º do Código de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis? Exatamente. E ninguém falou nisto. Quer dizer, como é uma fundação, um IPSS qualquer, aí em Trás-os-Montes, ou na Beira, ou em Lisboa, que até agora, quando ia comprar um escritório, quando ia comprar um apartamento, ou quando ia para alojar lá um doente, ou quando ia comprar qualquer coisa para a materialização do seu objeto, ele não pagava IMT. Mas a partir do mês de janeiro vai passar a pagar IMT. O que é que isto quer dizer? Olha, isto quer dizer que as instituições que até hoje enfim, tinham como missão o apoio social, e há, felizmente, muito boas instituições do nosso país preocupadas com esse pormenor, viam-se desobrigadas a pagar quando compravam uma casa, sei lá, um escritório de 100 mil euros, viam-se desobrigados a pagar uma taxa de 6%. Se eu não estou em erro, mas não tenho bem a certeza, 6 ou 8, não posso agora precisar, mas viam-se desobrigados a pagar uma taxa sobre este bem que ela ia depois utilizar na execução dos seus objetivos. O que se passa é que a partir de dezembro, quando comprar, por exemplo, um escritório por 100 mil euros, ela vai ter que pagar o IMT correspondente a esses 100 mil euros. Isto é, o dinheiro que ela poderia depois dispor para apoiar um sem-abrigo, para apoiar um toxicodependente, para apoiar um dependente de um alcoólico. Claro, mas a questão também pode ser vista por outro lado e tem a ver com a ausência, eventualmente, da fiscalização daquilo que são as competências e o trabalho efetivo das fundações que temos em Portugal. Muito bem, mas essa é uma missão do governo e não é uma missão das instituições. As instituições, a lei enquadrava-as, a lei existiu. Houve um determinado momento na vida da nossa nação que os governos correspondentes entenderam o relevante papel que estas instituições dependiam na sociedade. Mas tem aqui uma outra contradição enorme. Quando isentam os prédios considerados classificados de interesse nacional de o adquirente pagar o IVA, estão a condenar a que assim estes prédios, a que os seus titulares não os possam mais alienar. Porque, repare, e uma negação da própria lei. Quer dizer, a Câmara Municipal de Lisboa, ou o Governo, anda-me aqui nas ruas de Lisboa e diz assim, lindo prédio, sim senhor, Prémio Valmor, considerado de interesse nacional. E depois o legislador diz assim, o seu titular diz assim, hoje se vendesse este prédio, se ele custasse 300, 400 mil euros, o adquirente não vai pagar IMT. E então teria maior facilidade em transacionar estes prédios. A partir de janeiro ele vai dizer assim, não, são 300 ou 400 ou 500 mil euros, mas mais IMT em cima. Portanto, isto quer dizer aqui uma contradição. A lei está a bloquear a economia. Exatamente, e há aqui uma outra contradição interessante, é que o Estado classifica, ou seja, uma entidade completamente estranha ao titular de direito, é que impõe regras ao titular desse mesmo direito para que ele depois não se possa desfazer mais do bem. Há aqui uma negação da capacidade eleitoral, da capacidade judiciária e uma falta de análise dos efeitos que essas alterações podem provocar. Sr. Bastonário, até que ponto é que estas alterações neste imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis podem beneficiar grandes interesses económicos? Há aqui grandes interesses económicos em causa, mas são de sentido contrário àquilo que lhe disse. Vamos lá analisar uma. Por exemplo, quando um cidadão adquire um financiamento de um banco e depois não tem possibilidades de pagar este financiamento por qualquer razão, ou porque diminuiu os seus rendimentos, ou porque as coisas não correram bem, ele não tem capacidade para cumprir dentro dos prazos estabelecidos aquilo que se assumiu com o banco. Havia uma norma, que era a norma da dação em pagamento.
A dação em pagamento era, eu tinha, por exemplo, uma segunda casa em Viana do Castelo, no Porto, em Braga, ou até em Lisboa, e chegava ao banco, acordava com ele e dizia, olha, então, ao banco ou outra entidade qualquer, eu posso fazer uma dação em pagamento ao meu querido amigo, se lhe for devedor de um determinado valor, posso perfeitamente. A dação em pagamento não é condicionada aos bancos, que fique claro. Eu chegava lá e dizia assim, olha, nós chegamos aqui a um acordo. Por exemplo, olha, você é de Viana do Castelo, eu sou de Lisboa, tenho lá uma casa que, pronto, que comprei, ou que é minha, ou que herdei. Para você é capaz de fazer jeito a casa, eu dou-lhe a casa pelo valor da dívida. Até agora, o que dizia a legislação, dizia, se este tipo de transações ficam isentas se o valor for inferior a 94.700 e qualquer coisa euros. O que é que vem o legislador agora dizer como alteração? A isenção passa de 94.000 ou 92.000, agora não posso muito bem precisar, para isso terei que consultar mas é à volta proposta, disto. mas é à volta disto. E diz, esta isenção passa para 300.000 euros. Ou seja, nas pequeninas questões, aquela IPSS lá da minha terra, que os velhinhos, quando não têm família, ou quando a família não tem condições para poder olhar pelos mais velhos, ou até pelos mais novos, mais deficientes, e que bem de manhã passam pelas casas das pessoas, recolhem estes velhinhos durante o dia, dão-lhe de comer, estão com eles. Este IPSS que precisava de um espaço para poder albergar as crianças ou os velhinhos, a eles dizem-lhe, vais comprar, pagas. E agora faço-lhe uma pergunta assim, quem é o maior beneficiado das dações em pagamento? É o banco. Não são os bancos, não são esses que recebem, os que mais emprestam dinheiros. Não são esses os que mais recebem dações em pagamento. Então, quem é que nós estamos a beneficiar? Será o pobre do velho que não tem família para o ajudar durante o dia e que fica lá na casa sozinho, muitas vezes sabe Deus como, e que poderia ser ajudado pela IPSS? E não é. E não é por causa desta alteração. Considera, portanto, que há desumanização na reforma do IRS, a fiscalidade verde, no fundo... Mas a desumanização... Não é só aí. A desumanização deste governo, a sobreposição dos valores financeiros aos valores humanos, não é de agora. É desde muito tempo, não é de agora. O menosprezo pelo fator humano, eu acho que está patente nas mexidas das taxas como é que é dizer? Do fim da salvaguarda da cláusula do EMI, por Exatamente. exemplo. No fim destas e de muitas outras situações, ele está patente em algumas das decisões que são tomadas. Bom, mas são as orientações, enfim, das opções políticas. Faz sentido, por exemplo, Sr. Bastonário, que a partir de agora os juros dos empréstimos à habitação e as rendas deixem de contar para efeitos da IRS? Eu gostava de abordar, aí está mais uma outra confirmação daquilo que lhe disse. É que para além, há aqui uma questão que é uma questão interessantíssima e que vale a pena analisá-la. O que é que nós tínhamos anteriormente? Nós, quando para tomarmos uma ideia sobre as coisas, temos que comparar. E só assim é que ficamos, efetivamente, como é que é dizer, com elementos que nos permitam comparar o que é bom, se é melhor ou se é pior. O que é que nós tínhamos anteriormente? Tínhamos o direito à dedução de um conjunto de despesas, todas elas direcionadas e seletivizadas perante uma realidade concreta. Por exemplo, a possibilidade de dedução dos valores que pagávamos para os lares da terceira idade para os velhinhos, pronto, era um apoio à terceira idade. Quando a pessoa fazia um esforço para comprar uma casa ou para fazer obras na sua casa, remodelando-a, era um apoio indireto ao desenvolvimento da construção civil e ao bem-estar das pessoas. Quando fazíamos por eleição que a pessoa que pudesse deduzir despesas com a educação, havia subjacente a este pormenor, e muito bem, a necessidade de educação, a necessidade de desenvolvimento, a necessidade de termos uma sociedade futura mais preparada para a vida concreta, naturalmente, através do ensino. Quando permitíamos a dedução de despesas da saúde, muito bem, o que é que nós temos hoje? Temos que esta seletividade dos direitos à dedução foi sacrificada à economicidade. E o que é que tem? Pode deduzir com a saúde, pode deduzir com as prestações para filhos, e tem praticamente mais nada. Mas o que é que tem? Tem uma outra coisa, tem um bloco, e nesse bloco diz, olha, fostes arranjar o carro, fostes ao supermercado comprar feijão, comprar batata, comprar sabão, comprar azeite, comprar aquilo, tens a faturinha, trouxeste a fatura, então deduzes em IRS até ao montante de Y. Esta
Isto, quando há pouquinho lhe dizia que a opção de sacrificar o aspecto económico ao humano, aqui no caso que eu apresentei anteriormente, nem é humano, mas é seletivo e orientativo, isto é, que dessa despesa fiscal possa reverter alguma coisa positiva para a sociedade, mesmo que não seja de imediato, que seja no futuro, que é o resultado de termos uma estratégia de uma política de custo fiscal seletivo, é literalmente destruída com isto de tens benefício fiscal se fizeres despesa. Isto é que é exatamente a subordinação da economicidade a interesses e valores humanos e, neste caso, não só humanos, mas também nacionais, que interessem à população, que interessem a um desenvolvimento futuro da sociedade portuguesa. E por isso, quando nós sacrificamos, quando nós abandonamos esta seletividade e vamos para o bolo geral, é o que eu há um bocadinho queria dizer quando dizia opções demasiadas pela economicidade e omissões muito significativas e muito importantes na humanidade, no respeito que as pessoas e no direito e na obrigação que o Estado tem como sociedade organizada, naturalmente dentro dos seus limites, mas poder ser exatamente a última esperança daqueles que já não têm esperança nenhuma. Sr. Bastonário Domingos de Azevedo, muito obrigado por ter estado esta manhã na Antena 1 e parabéns pela sua reeleição. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado uma vez mais. Entrevista Manhã 1, o entrevistado foi o recém-reeleito bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo. Entrevista conduzida pelo jornalista da Antena 1, António Jorge. Ora,